Diz que Deus chama Abraão de uma casa que havia abortado o projeto, seu pai havia abortado o projeto de ir até Canaã. Você vê isso no livro de Gênesis, no chamado de Abraão. E Deus chama Abraão de uma casa que havia abortado um processo de ir até Canaã, dizendo que ele deveria sair daquela casa, sair do meio daquela parentela e ir para o lugar que o Senhor havia de mostrar. E diz que há uma cisão, Abraão obedece mesmo sem saber para onde ir. E em Gênesis 18, 19, há uma declaração do porquê que Deus escolhe aquele homem, porque uma das vocações, a vocação que ele tinha era instruir uma casa. Estava muito mais relacionado com aquilo que ele iria fazer, com a palavra que ele tinha obtido do próprio Deus, para sair da casa da sua parentela. Estava muito mais relacionado com aquilo que ele iria fazer a partir daquilo. Então Deus dá uma ordem, fala para ele sair de lá, porque vai fazer dele uma grande nação. E aqui nós vemos que Deus escolheu ele, porque ele tinha certeza que ele iria instruir toda a sua família e toda a sua casa, para que Deus pudesse cumprir a palavra na vida dele. Estamos aqui ou não? Então Abraão sai daquele lugar e vai para um novo lugar, e ele tem como vocação agora não só mais um deslocamento, mas a construção ou a edificação de um lugar que obedecesse ao próprio Deus. A edificação de um lugar que amasse o próprio Deus. E sabe qual que é a dedicação da nossa vida esses dias? Aquilo que nós temos chorado e orado é por famílias, é para que a minha casa possa queimar e arder em temor. Que não seja mais só um jargão, que não seja mais apenas uma leitura bíblica, mas que seja aqueles dias em que você tem parado tudo e falado: Senhor, aonde eu tenho falhado com você? Aonde eu não tenho mais tocado naquilo que deveria ser tocado? Aonde eu parei de edificar? Porque não está relacionado com vir à igreja apenas, cantar os louvores que são lindos. Está relacionado por aquilo que a nossa casa está ardendo esses dias. Aquilo que nós estamos orando, por aquilo que nós estamos chorando, por aquilo que nós estamos dedicando as nossas vidas. E eu posso falar, Deus só escolheu Abraão porque sabia que ele iria edificar uma casa que temia o nome dele. E o nosso choro esses dias, Senhor, nos dá um espírito de temor em nossas casas. Nós não queremos vir à igreja, ouvir palavras maravilhosas, sem que a nossa casa arde em amor e temor com Ele. Porque às vezes a gente fica embasado naquilo que nós podemos fazer. E não é sobre aquilo que nós podemos fazer. É sobre aquilo que nós estamos dedicando as nossas vidas. Se ainda existem coisas em Deus que nós falamos: Senhor, eu não parei esse ano, ou eu não parei esse mês, ou eu não parei esses dias para falar com o Senhor porque eu estou muito ocupado. É porque você só está dando aquilo que você pode fazer. E posso te falar uma coisa, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, porque a dedicação não está relacionada a um momento, está relacionada à nossa vida por inteiro. A dedicação está relacionada com os nossos filhos. A dedicação está relacionada com a nossa casa. A dedicação está relacionada não só com uma visitação, ou só com uma experiência. Eu posso falar para você, em 1 Reis, existia um profeta chamado Elias, que fazia muito poder, ele operava muitos sinais, muitas maravilhas, e tudo era muito, muito, muito com ele. No momento em que tudo se apertou e ele achou que ia morrer, ele diz que ele sai por um deserto. E ele fica dentro de uma caverna, e ele começa a orar ao Senhor naquele lugar e falar: Senhor, é o seguinte, então faz o seguinte, me tira logo daqui, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí você começa a ver um homem que operava sinais, operava maravilhas, e tudo era muito, era muito, era muito, e os profetas de Baal morrem, mas você vê que ele tinha uma falha. E qual que era a falha dele? Coisas que não estavam curadas em seu coração, ainda permaneciam dentro dele, e que não serviam para aquilo que Deus iria desenvolver no próximo tempo. Uma das coisas que nós aprendemos em toda a Escritura é que Deus não pode fazer nada conosco se ainda existem coisas imaturas em nosso coração. Se ainda existem coisas que nós trabalhamos em nosso coração, que já era para ter deixado e que não pode ir para um próximo período, para o próximo tempo. Em Gênesis capítulo 49, versículo 1 e 2, nós já ouvimos isso aqui algumas vezes. E para mim isso também é muito impactante sobre isso que nós estamos falando.
Gênesis 49, capítulo 49, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Olha lá, ó. Deus chamou Jacó a seus e disse: próximo. Porque diz que a intenção do patriarca Jacó, ao chamar os seus filhos, Israel, ao chamar seus filhos, era revelar um plano macro, global, mundial, a respeito daquilo que Deus iria desenvolver na terra. Mas diz que quando ele faz esse ajuntamento, ele percebe que no meio daqueles que ele tinha chamado seus filhos, ainda havia facções, porfias, inveja, ciúme. Então, ao invés de revelar todo o plano em um lugar de ofensa, ele decide não falar nada. E em Gênesis capítulo 49, versículo 2, ele promove outro ajuntamento. E esse segundo ajuntamento, ele começa a dissertar a respeito do que cada um iria desenvolver, inclusive Judá. O que isso quer dizer, Fernando? Quer dizer que Deus não pode desenvolver nada se a nossa base ainda, de tudo que desenvolvemos, é o ciúme, a porfia. Então talvez seja dias onde nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e começar a compreender qual tem sido a motivação do nosso coração. O que tem feito a gente fazer o que a gente faz? Qual que é o combustível que faz com que eu me movimente do jeito que eu movimento? É para que os outros vejam? É para agradar outras pessoas? É apenas para mostrar que nós sabemos? Ou é para honrar o Rei dos Céus? Talvez seja um tempo onde nós olhamos para dentro do nosso interior, para que fique claro aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e aquilo que Ele for falar, que Ele fale para nós, e que quando Ele olhe para as nossas casas, não haja porfia, intriga, inveja, contenda, ciúmes. Pessoas que sempre estão trabalhando pela alma, nunca, ou quase nunca, ou nunca mesmo, compreende aquilo que Deus está falando. Porque tudo que Deus fala, quando alguém está na alma, quando nós, eu e você, recebemos uma palavra e ainda o combustível que nutre aquilo que nós movemos é a alma. Quando Ele falar, eu vou querer que a palavra dele tenha a ver com a minha realidade almática. Então costumamos dar um exemplo de que um dia Deus pode falar para alguém que está precisando muito de algo, que vai levantar ele, que vai fazer uma pessoa daquela situação e vai resplandecer a luz do Evangelho através da vida dele, e as pessoas vão se converter, e a pessoa, na sua falta de iluminação no interior, sempre vai achar que Deus está querendo levantar ele para dar algo que Deus falou que não iria dar. Entendeu? Estamos aqui? Está relacionado com a nossa alma, porque quando nós ainda somos ofendidos com lugares que o Senhor nos colocou, com pessoas que estão ao nosso redor, e não trabalhamos a questão do amor, de perdoar, de andar mais uma milha, de se entregar por outra pessoa, vai ser muito complicado, porque Deus sempre vai falar de um projeto maior, e nós sempre estaremos pensando em nossa vida, em nossa ofensa, nas coisas que nós passamos, nas decepções, nas frustrações. Então, uma casa que quer queimar diante do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nenhuma dessas coisas da alma podem tocar mais os nossos corações. Nenhuma dessas coisas que nós dizemos que, mas eu me ofendi, eu tomei prejuízo, ou fui traído, podem mais alcançar os nossos corações. Porque para o lugar aonde o Senhor está levando, já não cabe mais essas coisas. Para o lugar aonde o Senhor está nos levando, já não cabe mais esses pensamentos de perca, de dúvida. Porque quando falamos para Deus que nós estamos ofendidos por aquilo, ou que nós não estamos trabalhando, nós estamos fazendo aquilo porque fomos decepcionados, na verdade nós estamos dizendo a Deus, nós não cremos no plano que Deus fez através de Yeshua na cruz do Calvário. Nós não estamos crucificados com Cristo. Ou seja, não somos livres de verdade. Não queimamos por algo que não é a nossa própria vida.